Ele tinha a expectativa de que a candidatura à presidência de consenso caísse no colo dele. Então ele dizia, não, eu não sou candidato, eu apoio o presidente Bolsonaro, o nome que ele escolher eu vou apoiar, eu tô com o presidente Bolsonaro 100%, eu vou visitá-lo na prisão, etc, etc, mas paralelamente estaria fazendo uma campanha efetivamente presidencial, com falas presidenciais, com arrecadação de campanha presidencial. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vamos falar de 2026, porque Flávio Bolsonaro foi incensado pelo pai como candidato à presidência da direita. Aliás, tem uma coisa que eu sempre venho falando, Paulo, tem um efeito onde as populações elas não são muito dadas ao esforço próprio, ao sacrifício próprio. As multidões elas gostam de um herói. Quem gosta desse herói para ser cordeiro e quem é inimigo desse herói para ser carniça. E o herói morto, ele traz uma consequência que é uma consequência nefasta, que é o profeta do herói. Um herói silenciado é alguém na boca de quem cabem as mais variadas narrativas. O Alexandre de Moraes conseguiu silenciar a grande liderança da direita, estando ele em vida, estando ele vivo. Ele proibiu que esse herói, essa maior liderança da direita brasileira, ela se pronunciasse e manifestasse qualquer pensamento seu em qualquer rede social própria ou de terceiros. Mas, ininteligivelmente, logicamente, permitiu que alguns dos líderes do chamado Centrão, a exemplo do Ciro Nogueira, dissessem aquilo que bem entendessem na saída da casa do Bolsonaro, nas visitas que fizeram ao longo da sua prisão domiciliar. Ora, Bolsonaro incensaria o Tarcísio amanhã, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio na semana que vem, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio antes de ser preso, mas sempre seria o Tarcísio o insensato. Nós tivemos na semana passada um episódio lamentável em que a primeira-dama Michele Bolsonaro chamou com certa extensão nesse assunto a atenção do André Fernandes, que cumpria uma ordem de estratégia política do líder Jair Bolsonaro. Houve uma desavença entre a Michele e os filhos, houve uma reunião do PL e, ao final dessa semana conturbada em que aconteceram essas rusgas, né, entre o grande nome do PL no Ceará, que é o deputado André Fernandes, entre a Michele Bolsonaro, que é uma primeira-dama muito popular e muito benquista pelo eleitorado da direita, e entre os filhos Eduardo, Carlos e Flávio, que depois foi até a Superintendência da Polícia Federal visitar o pai. Os ânimos parecem ter sido acalmados e logo na sequência Flávio Bolsonaro retorna como o indicado pelo pai à candidatura da presidência. Muita gente começa a dizer: é só um balão de ensaio, é só um balão de ensaio. Os aliados de Bolsonaro não ficam contentes. Tarcísio não abre a boca. O que mostra que esses aliados de oportunidade, inclusive Tarcísio, no meu ponto de vista, são bolsonaristas, enquanto Bolsonaro apoia o nome deles próprios. E quando eles dizem, Bolsonaro é o líder, ele vai decidir, isso não passa de balela da boca para fora. Mas a questão é, muita gente
desde o momento 1, diz, é um balão de ensaio. Você acredita que, em primeiro lugar, o que é que você achou desse movimento? E, em segundo lugar, se o Flávio Bolsonaro deixa de ser candidato, ele pode voltar a ser? Ou ele deixa de ser candidato, não vai mais ser candidato? O que você pensa dessa estratégia? Você acha que esse nojinho inicial à candidatura do Flávio Bolsonaro lhe faz lembrar daquele nojaço inicial de toda a sociedade à candidatura do Jair Bolsonaro em 2018? Pavinato, eu acompanhei o processo de escolha do Flávio como candidato à sucessão do Jair de uma posição muito próxima, né? Eu acompanhei bastante aqui junto ao Eduardo. E eu posso dizer que não foi decidido nessa ida do Flávio Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, e não é um balão de ensaio, mas sim algo que vem sendo cuidadosamente planejado há bastante tempo. Não é segredo para ninguém, e a gente precisa ser absolutamente franco aqui, que Jair Bolsonaro é um refém, e tem sido tratado como refém do sistema. E o sistema tinha um planejamento muito claro. Eles, obviamente, há uma parte muito insatisfeita com o Lula, porque acha ele um mau gestor e com um grau de corrupção que não os interessa, ou pelo menos uma direção de corrupção que não nos interessa, do tipo essa do INSS, Lulinha, Careca, o irmão e por aí vai. E essas pessoas queriam voltar à velha estratégia das tesouras, onde você tem dois eixos de apoio ao sistema vigente. E por sistema vigente, o que eu quero dizer aqui? Exatamente aquelas pessoas que eu falei, às quais eu me referi no início do programa. Alguém que agrade a Rede Globo, alguém que agrade ao Ciro Nogueira, alguém que agrade a Faria Lima, alguém que agrade e seja tolerável ao Supremo Tribunal Federal. E estas pessoas chegaram em comum acordo e viram, olha, existe um problema, a população é majoritariamente bolsonarista, né? Isso que se chama de bolsonarista. A população é majoritariamente bolsonarista. Esse cara tem voto pra caramba, apesar da gente estar aqui tentando destruir o movimento político através da mídia, através da perseguição e por aí vai. Esses caras ainda têm muito voto. Então o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que seja palatável do lado deles, para eles, e que não represente nenhuma ameaça ao sistema. Para estas pessoas, o Tarcísio era o candidato dos sonhos. Por quê? Porque o Tarcísio é uma má pessoa? Porque o Tarcísio é corrupto? Não, porque o Tarcísio não representa uma ameaça. O Tarcísio não é uma pessoa de confronto. Veja, mesmo no governo de São Paulo, quem o governador Tarcísio confrontou? Qual foi o homem que detém o segundo maior orçamento da América Latina, atrás apenas do orçamento da União? O homem sob quem está o Estado está quase toda a indústria do Brasil, 100% do mercado financeiro do Brasil, e uma potência, inclusive, no agro e claramente no setor de serviços. As maiores empresas do Brasil, 40%, 30 e poucos por cento do PIB brasileiro, debaixo desse sujeito. Qual foi a contribuição dele de oposição ao sistema? Nenhuma. Por quê? Porque ele pessoalmente entende que é uma perda de tempo lutar contra esse sistema. E talvez ele esteja certo, porque uma vez que o sistema está ganhando, talvez ele esteja certo. A gente jamais vai saber, né, como é que seria caso ele próprio tivesse confrontado o sistema. Ele optou por não fazê-lo. Ele optou por não fazê-lo por quê? Ora, algumas pessoas dizem que ele optou não fazê-lo porque ele tinha a expectativa de que a candidatura à presidência de consenso caísse no colo dele. Então ele dizia, não, eu não sou candidato, eu apoio o presidente Bolsonaro, o nome que ele escolher eu vou apoiar, eu tô com o presidente Bolsonaro 100%, eu vou visitá-lo na prisão, etc, etc, mas paralelamente estaria fazendo uma campanha efetivamente presidencial, com falas presidenciais, com arrecadação de campanha presidencial, e esperando as coisas caírem no colo dele. Neste sentido, ele seria, na tese destas pessoas, de acordo com a tese dessas pessoas, inclusive ele estaria contribuindo para que se colocasse o presidente Bolsonaro na situação que ele está, porque seria benéfico para ele.
Eu, Paulo, tenho uma característica, Pavinato. Eu nunca, e doutor Caivano, eu nunca espero o pior das pessoas. Eu sempre espero o melhor. O que não significa que eu não me prepare para o pior. Mas eu, particularmente, nunca esperei esse tipo de atitude do governador Tarcísio. Eu sempre esperei que, no final das contas, ele estivesse sendo preferido do sistema, mas ele próprio, no fundo, mantivesse publicamente o que ele me dizia privadamente, o que ele dizia para outras tantas pessoas, inclusive para o presidente Bolsonaro e para os irmãos. Eu não sou o candidato. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Candidato. O que significa preferido do sistema, Paulo? Preferido do sistema é aquele que o sistema não prioriza, gostaria de ter como candidato. Nos sonhos desse sistema que eu citei aqui, com estas pessoas que eu citei aqui, Lampedusa. O Tarcísio seria o candidato dos sonhos. Ok. Cláudio Caivano? Perdão, eu acho que eu falei e te atrapalhei, né, Paulo? Acho que vazou o áudio aí. Eu estava citando o Giuseppe de Lampedusa, que escreveu Gato Pardo, né, que é traduzido para Leopardo, e que dizia que para que tudo mude é necessário que tudo continue como está e vice-versa. É por isso que o Lula voltou para a presidência com uma jaguatiricona. Pois é. Ela fez a versão brasileira do Lampedusa. Pois é, e eu interpreto e tenho interpretado, e aí só para finalizar essa pergunta do Pavinato a respeito do Tarcísio, eu tenho interpretado exatamente dessa maneira, né? Para que tudo mude, mas mantendo o status quo, então é por isso que o Tarcísio é o nome mais recomendado, porque ele é aceito pela Faria Lima, que a gente sabe como se porta, ele é aceito por grandes líderes políticos, ele teoricamente fala com gregos e troianos e mantém-se sempre numa posição serena. Mas a própria Bíblia critica os mornos, né, Paulo? Você enxerga o Tarcísio também como um morno? Eu não iria... Não sei, eu não conheço o suficiente. O que eu posso dizer, e isso eu posso dizer com certo grau de assertividade, é que o que hoje eu, Paulo, enxergo, que é o problema das sociedades no mundo inteiro, nas sociedades globais, e por isso que eu acho que existe um movimento global nessa direção, é que estas elites estão com poder demais, estão enriquecendo às custas do cidadão comum e implicando ao cidadão comum um estilo de vida que não é o que o cidadão quer, que é alheio aos seus valores, aos seus costumes e por aí vai. A solução para isso, na minha visão, é um pouco da destruição, e a destruição tem que ser sempre controlada, deste establishment. Significa destruição da Rede Globo? Não, significa que a Rede Globo não pode ter o tamanho que tem sem a devida competição. Significa destruição do Supremo Tribunal Federal? É claro que não, mas significa que o Supremo Tribunal Federal não pode ter os poderes absolutamente tirânicos que tem agora. Significa destruição do centro político brasileiro? É claro que não, mas você não pode ter um sistema político onde Ciro Nogueira, que não tem voto, tem muito mais poder do que candidatos muitíssimo votados. Você vê a loucura, né? Numa reunião onde o Michel Temer senta com o Paulinho da Força e o Aécio Neves para decidir qual é o futuro do país. Veja, o Michel Temer é o presidente mais impopular da história do Brasil, que não disputa uma eleição com voto onde ele é o líder de chapa desde 2006. O Paulinho da Força é um deputado federal suplente, que sequer teve votos o suficiente para ser eleito, porque ele acabou sendo eleito porque o TSE cassou a candidatura de quem tinha a vaga. E o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício, é um homem que já foi candidato à presidência do Brasil e hoje tem dificuldade de se eleger deputado federal. Então essas pessoas sentam numa sala e decidem qual é o futuro da população. O movimento político que me representa, isso ao que se chama de bolsonarismo no Brasil, é um movimento anti essas pessoas. É um movimento que prega uma diminuição de poder dessas pessoas. E para diminuir o poder dessas pessoas, é necessário que haja o confronto dessas pessoas. Alguém em sã consciência acha que o governador Tarcísio vai ser eleito presidente da República em 2026
E em 2027 ele confrontará o Alexandre de Moraes de alguma forma? Ele reduzirá o poder do Supremo Tribunal Federal? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Então, não se trata de uma análise sobre se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é mau. Significa que ele não é a pessoa certa para representar a visão que eu tenho de mundo. E é por isso que eu tenho que brigar pelas visões que eu acho corretas. No caso, eu acredito que o senador Flávio Bolsonaro é absolutamente adequado para essa função. Olá, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho. Gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Em 2023, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, eu sabia que a mídia conservadora teria vida difícil no Brasil e assim aconteceu. Por isso eu criei o canal Olavo do Carvalho, para manter você que está aí do outro lado bem informado, trazendo sempre as notícias do dia, as melhores análises políticas, opiniões que você não vê na grande mídia. Então eu gostaria de agradecer a você que deixou sempre o seu like, que compartilhou o vídeo, que comentou aqui. Você faz parte do canal Olavo do Carvalho e a gente chegou a quase 200 milhões de visualizações em pouco mais de 2 anos. Você fez total diferença para que mais pessoas tivessem boa informação. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero te dar um recado breve que a gente tem vídeos novos no canal aqui todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Vou tentar trazer agora entrevistas como o Thiago Pavinato, estou tentando o Alan dos Santos, já conversei com o Paulo Figueiredo, e isso é graças a você que assiste aqui, que interage com o canal, você, principalmente você que é membro aqui do canal, você que não é, pode se tornar, entrando no link que está aqui na descrição, e assim a gente vai construindo aos poucos um país melhor, informando as pessoas, porque a gente não pode desistir, né, do nosso Brasil. Então, até a próxima e o meu muito obrigado e um próspero 2026 para você e sua família. Até mais.